Olá, bem-vindo você ao nosso vídeo de hoje sobre os contratos de alma, um assunto importante que eu gostaria muito que vocês permanecessem conosco. O vídeo está muito bom, tem um assunto que vai trazer grande contribuição para o seu conhecimento, para a sua compreensão desse momento atual que passamos. Então vamos direto ao vídeo sem delongas. A gente vai então agora falar sobre os contratos de alma. Então vamos lá. Você concordou em ser um escolhido? O que serão contratos de alma, né? O que é isso? Você concordou em ser um escolhido? Nós parece que fizemos um contrato ao momento que chegamos na Terra, né? E esse contrato, ele talvez tinha entrelinhas, e sabe lá que se a gente leu essas entrelinhas, a gente concordou assim, vamos lá, quem pode ir lá salvar a Terra para resgatar um planeta que está caindo? Quem pode? Eu, todo mundo levantou o dedo, né? E o pessoal chegou com uma folha desse tamanho, assim, com umas letras garrafais, e a gente olhou lá, só a Terra, um planeta bonitinho, tem sol, tem cachoeira, tem grama. Oba, eu quero lá conhecer. E aí tinha lá embaixo umas entrelinhas, né, bem pequenininhas, né, que você vai passar um perrengue desgraçado. E a gente não leu, né? Uma brincadeira, uma piadinha que eu contei para... mas assim, você diz essa foto aqui, você concordou, então a gente está assinando o contratinho ali, né? E era que a gente tava, acho que não leu essas entrelinhas ali. Quem de vocês leu as entrelinhas? Levanta o dedo aí. Eu sei, eu acho que eu não li. Bom, piadinha pra gente entender um pouco essa situação, né? Mas assim, você concordou em ser um escolhido, então aqui os contratos. Quando nós viemos, né, desde o plano celestial, a gente concordou em fazer certas coisas e agora estamos aqui e vamos passando esse momento decisivo agora para... Mas vamos ler um pouquinho sobre esses contratos de alma que estão chegando ao fim, né? Essa é a boa notícia, se a gente teve algum contrato aí com entrelinhas e... esse momento da libertação está chegando. Eu vou ler um texto aqui que me chegou até mim, muito real, muito importante. Nós vamos prestar atenção sobre isso, porque talvez explique muitas das questões atuais das nossas vidas, né? Então diz assim que muitos relacionamentos, laços, são conexões de longa data que estão atualmente em causa de sofrimento emocional. E a divisão entre aqueles que personificam o amor e aqueles que ainda vivem com o medo é muito real. Ou seja, a gente está passando dificuldades familiares, relacionamentos, porque, né, muitas conexões estão já se terminando, né? Então, existe muito aqueles que realmente são unidos por amor e aqueles que ainda são unidos por laços kármicos negativos, né? Bom, diz assim, então, continuando. Agora olhamos para algumas pessoas que conhecemos e toleramos por anos e sentimos que estamos em frequências completamente diferentes. Literalmente não temos mais nada em comum e nossas diferenças são maiores do que um vínculo kármico que antes nos unia. Tudo isso é um desalinhamento energético e ele é natural também, um desalinhamento energético natural. É um processo de alinhamento quântico, porque a energia atrai e energias diferentes se repelem. À medida que energias de frequências mais elevadas continuam a chegar ao planeta, aqueles de nós que conseguem absorver a luz não estão mais alinhados com aqueles que não conseguem absorver a luz, ou compreender ou expandir a consciência, né? É isso. Então a mudança está acontecendo em um nível muito físico. Aqueles com quem não ressoamos mais desaparecerão literalmente de nossas vidas, à medida que nos alinhamos com diferentes níveis, em diferentes e diversas dimensões. Então a gente começa a se distanciar de velhos amigos, de pessoas que só falam de futilidades, de coisas que não nos contribuem mais para a nossa vida, né? Embora ainda possamos estar cientes da presença deles no planeta, as energias garantem que nossos caminhos não se cruzem mais. É uma mudança física que separa a 3D da 5D, que estão sendo criadas dentro de nossa realidade individual. Esse momento marca o fim de certos relacionamentos ou contratos de alma em sua vida. Você pode ter tentado de tudo para manter essas conexões, ou talvez algo tenha mudado e você instintivamente saiba que é hora de seguir em frente. Então, ou seja, então ouça sua intuição e siga as mensagens que você recebe. Os relacionamentos também inspiram. Você aprendeu tudo o que precisava com essa situação, você se lembrou dela e agora é hora de seguir em frente. Envie amor e cura para aqueles que você está deixando ir. Ao se libertar desses
contratos de alma, você elevará a sua vibração e se alinhará com a sua família de almas. Mas aqui eu quero ressaltar um assunto assim, né? Na teoria é muito bonitinho, a gente lê um texto e diz, eu não sou mais compatível e tal, mas assim, nós temos que entender sobre outro aspecto, que não está escrito aqui nessas linhas, que embora exista uma incompatibilidade, não é para a gente sair dando chute em todo mundo. Isso aí pode ser muitas vezes um desligamento de um familiar que parte. Por exemplo, tem pessoas que eram cuidadoras da sua mãe, idosa, né? E a mãe, por um motivo, parte, né? Devido à idade, alguma coisa. E aí a pessoa diz, que pena, Deus me tirou essa pessoa, que era a minha pessoa que estava perto, minha mãe e tal. Mas aquele contrato de resgate com a sua mãe já tinha encerrado. Muitas vezes um filho que casa e vai para longe, né? E a pessoa não consegue mais ter contato diário. Então também talvez é um compromisso que a gente já concluiu com sucesso e partimos para outro, porque nessa existência a gente está tendo resgate com várias pessoas ao mesmo tempo, devido a que o tempo está se acelerando e nós temos que cumprir tudo que ficou para trás. Então, se nós temos, por exemplo, uma falta de perdão com determinada pessoa, né, e com outra, e com outra, e com outra, então geralmente essas pessoas entram na nossa vida para que a gente cure estas relações, né? Então, tu perdoa um familiar antigo que te fez mal, um irmão, um parente, um chefe, um amigo, então tu tem que perdoar e limpar. Então, o que nós temos que dizer e entender com esse texto, não entender ele de maneira conveniente para a nossa vida, mas sim com uma visão ampla, né? Não é para sair trocando os casamentos, trocando as relações, meu marido não pensa como eu, portanto, então eu vou deixar dele. Não é bem assim, porque a pessoa vai acabar ficando, né, às vezes com certa idade, aí não consegue reconstruir e acaba indo afundando na sua vida. O que nós temos que é desenvolver a compaixão também de conviver com essas pessoas que estão com uma vibração um pouco mais baixa e tentar, né, conviver de maneira que a gente tenha misericórdia, compaixão para resgatar essas pessoas, que nós temos dívidas com pessoas que são do nosso relacionamento. Nós não podemos dar um pé no traseiro assim simplesmente e dizer, agora acabou o contrato, eu vou barari, blá, né? O que esse contrato de alma quer dizer de maneira assim mais clara e evidente, são coisas assim extremamente perversas, né? Pessoas que não tinham mais condições, coisas que de fato nos colocam para baixo, situações que são quase, digamos assim, entre aspas, insuportáveis, né? Então tudo tem um nível de tolerância. A gente tem digamos, a tolerância, né, de 1 a 10. Se as coisas são pequenas, de 1 a 5, a gente resiste, tem compaixão, vai contornando. Se as pessoas são extremas, que haja aí violência, bebida e outras coisas, aí já cai num outro patamar, né? A própria Bíblia diz isso, né? Falam que eles foram mandar os apóstolos para uma cidade e a cidade os rejeitou. Aí parece que o rei disse assim, né? Sacuda o pó de suas sandálias, porque no dia do juízo essa cidade não terá misericórdia. Ou seja, a Escritura fala sobre isso, né? Que se a pessoa rejeita, sacode o pó das tuas sandálias, ou seja, lave suas mãos, eu fiz minha parte, eu tentei, né? Mas tudo é uma questão de equilíbrio. E o que acontece? O que hoje em dia é possível fazer? É possível, no meu caso também, né? Eu tenho centenas, milhares de amigos, eu converso no telefone, eu troco ideias, pessoas que estão no meu nível assim, de pensar, de vibração, né? E eu tenho meus amigos anteriores, eu tenho meus relacionamentos normais da minha vida, né? Familiares, amigos, parentes. Eu não precisei me desligar de ninguém, porque eu estou vibrando aqui na Era de Aquário, né? Eu simplesmente converso com pessoas através de internet, através de grupos. Aí o que eu incentivo? As pessoas entrarem nos grupos, conversarem, fazerem amizades novas, descobrirem novos valores, né? Novos contatos. Isso dá um alento muito grande. Então você pode permanecer com o seu grupo que está ainda um pouco estagnado, né? Porque chegará o momento, assim falam as profecias, chegará o momento que essas pessoas que estiverem, né, céticas hoje, né, os endurecidos,
serão despertados com as evidências fortes que virão do planeta a partir de agora. Notem bem, né? Vai ter EBS, vai ter tela azul, vai ter aparições de galáctico, vai ter as revelações vindo. Então isso vai acordar essas pessoas que têm também um endurecimento. Então eu interpreto esse texto de uma maneira um pouco diferente do que a grande maioria poderia. Então, assim, é só para você ter força para permanecer durante os dias maus com pessoas que ainda estão vibrando de maneira baixa, permanecer para que haja um momento esclarecedor que tudo será revelado e eles vão dizer, puxa, fulano tinha razão, tu me fala tanto tempo dessas coisas e eu não sabia. Então não é para a gente ficar dando pé no traseiro de qualquer um, não é isso aí vai causar um mal ainda maior, né? Evidente que tem coisas que se desligam naturalmente. Eu vou falar, existem casos e casos, eu não quero generalizar aqui. Cada um enquadra o seu caso dentro de um parâmetro, que eu não tenho condições de resolver agora, né? Mas nós temos que entender que é preciso, para nós que somos também despertos, desenvolver a misericórdia, a compaixão, a paciência, a tolerância, a calma, né? O sentimento de respirar e deixa passar uma agressividade, pois isso vai nos fortalecer, entendeu? Vai fortalecer. Mas, o cara, tipo assim, que nem diz a piada do gaúcho, né? Se pisar no meu pala, o revólver fala, né? Não é a piada do gaúcho, tem a musiquinha, né? Se pisar no meu pala, o revólver fala. Não é assim. Não é assim, o revólver não vai falar não. Se pisar no meu pala é um cobertor que o gaúcho usa nas costas para andar a cavalo. Se pisar no meu pala, tu diz, com licença, tu pisou no meu pala, dá licença, então, e segue tua viagem. Entende? Não é pra gente trocar os pés pelas mãos. Nós despertos e queremos nos achar melhores do que qualquer outro, e não somos, né? Nós temos que desenvolver a compaixão, a misericórdia, a tolerância e até mesmo, por que não, né, esse sentimento de didática para os nossos familiares e relacionamentos, para a gente tentar explicar para eles alguma coisa com palavras que eles compreendam. Não, anote bem, e isso somará pontos para nós muito mais do que a gente ficar dando coice por aí, etc e tal, né? Mas enfim, o assunto sobre hoje era contratos de alma, porque muitas pessoas que fizeram atitudes precipitadas, que são incentivadas pelo sistema e pelas redes sociais, se arrependeram amargamente. Isso hoje estão numa situação que até perderam, né, a sua suposto crescimento espiritual devido às tristezas e angústias que passaram por terem feito escolhas equivocadas e tomarem decisões nesse sentido. Então eu digo, como fala a própria doutrina espírita e as religiões, se Deus te deu uma família, um lar, um local que tu tem, é porque você tem um resgate com essa família, sim. E esse resgate não é assim simplesmente retirado porque você entrou num vídeo e viu uma palavra bonitinha de alguém, né? Vamos vibrar alto, ninguém pode permanecer na tua vida se não está vibrando alto, né? Não, isso aí é conversa de internet. Não caiam nessa, né? Busquem a essência da sua alma, busque a Deus dentro de você, busque a sua espiritualidade, busque, entregue e peço muito ao alto, diz, ó, o universo, Deus, vácuo quântico, força espiritual de Deus, me mostre os caminhos da minha vida para que eu tenha força para trilhar ainda dias difíceis que estou passando diante dessa incompreensão, mas que eu possa ter discernimento para encontrar a resposta correta através do Espírito Santo que me guia. Então é isso que eu quero dizer para vocês, contratos de alma existem, não podemos não podemos dizer que não existem, né? Muitos estão já sendo evidentemente eliminados devido as coisas que acontecerão, mas não é você que vai tomar essa decisão precipitadamente porque viu um videozinho na internet. Então, resistência, força, perseverança, coragem, as coisas vão mudar, as pessoas enxergarão o que a gente vem falando já há muito tempo, as revelações virão, o EBS virá, as coisas vão ser públicas para a humanidade, e aqueles que têm uma índole boa, têm uma personalidade ainda, digamos assim, correta, e somente não têm a visão da Era de Aquário, essas pessoas serão convertidas também pelas coisas que virão e vão se transformar em pessoas boas. Eu acredito na resiliência, eu acredito na transformação das pessoas, eu acredito na modificação de pessoas duras em pessoas que são despertas através dessas ações novas que virão. Portanto, resista, aguente, né?
cresça a sua visão e comece a compreender de fato a missão da sua alma, pois os contratos de alma, eles são para o nosso bem. E a recompensa de um contrato de alma, ela só virá quando você resgatar a situação por completo. Não adianta você ir buscar um trabalho bom e trabalhar meio turno e dizer, não gostei, vou sair. Você não vai ganhar salário nenhum, nem naquela meia hora que você trabalhou, né? Então os contratos têm que ser cumpridos. Então, como é que a gente cumpre um contrato de alma, né? É com fé, com confiança em Deus, com perseverança, com dobrar o joelho ao Criador e dizer, dai-me força, Senhor, para eu suportar isso, e certamente nós teremos a recompensa, que ela será gigante para aqueles que perseverarem até o fim, tá? Então está aí o meu recado para vocês. Peço que vocês compreendam, analisem, reflitam sobre isso, assistam mais de uma vez e compartilhem para aquelas pessoas que estão nessa situação aí, tá? Peço também quem puder ajudar o canal, dá uma forcinha aí, precisamos da sua força, do seu apoio para continuar trazendo esse material importante para você. Então, um grande abraço, compartilha, a luz venceu, beijo a todos, tchau, deixa o seu like.